Olá pessoal, tudo bem? Muito prazer, eu me chamo Maria Fernanda, sejam bem-vindos a mais um vídeo desse canal. E depois aí de quase um mês sem postar nada nesse YouTube, né, voltei, eu tô de férias, eu tô aqui em Campinas, então por isso que vocês vão escutar alguns barulhos no final, então eu já peço desculpa por isso, porque não tem como evitar. E hoje eu tô aqui para compartilhar com vocês toda a minha experiência do quarto semestre, compartilhar as disciplinas que eu tive, o que eu achei, trabalho, tudo que eu puder compartilhar, a minha experiência de forma geral, eu vou compartilhar aqui com vocês. Então, bora pro vídeo. Bom, pessoal, então eu vou começar compartilhando com vocês as disciplinas que eu tive, tá? Então, se eu olhar um pouquinho aqui pro lado, é que eu tô com o computador ligado no sistema da faculdade para não perder nada e conseguir passar todas as informações para vocês, tá bom? Então, eu tive psicologia fenomenológica e existencial, processos de avaliação psicológica, psicopatologia do adulto, intervenções de saúde, saúde coletiva, trabalho e saúde mental. Então, no total, foram 6 disciplinas, 5, né, sendo presenciais, então a gente tinha de segunda a sexta-feira, e uma que era EAD, que é saúde coletiva. E aí, falando da minha percepção de forma geral sobre o quarto semestre, e aí só explicando já, não peguei nenhuma DP, né, que eu acho que é importante falar sobre isso, consegui passar em todas as disciplinas, em todas as provas, sem precisar de recuperação, DP, essas coisas. Mas, gente, foi o semestre até então mais difícil para mim. Por quê? A minha concentração estava muito baixa, o meu nível de atenção estava muito baixo e o meu nível de motivação também. Então, assim, eu sentava para assistir uma aula e eu não tinha motivação e nem atenção para ir até o final. E eu lembro que durante esse quarto semestre, muitas e muitas vezes eu levei para minha terapia o seguinte tema: eu não tô conseguindo manter a minha concentração e isso tá me incomodando, porque eu tô perdendo conteúdo, eu tô perdendo aprendizado, eu tô perdendo. Porque muitas aulas, por exemplo, eu começava a assistir 7 horas, parava depois do intervalo. Eu não colocava esse conteúdo em dia. Então teve muitas aulas que eu não assisti nem ao vivo e nem gravado. O que pra mim, assim, comparando com os outros semestres, foi o pior semestre nesse sentido. O nível de atenção foi horrível, o nível de motivação, até o nível de aprendizado de forma geral nesse semestre. Eu senti que o meu aprendizado foi bem menor, sabe? Então, essa foi minha percepção de forma geral. Lembro que diversas vezes eu ficava, meu Deus, me cobrando porque eu não tava conseguindo manter a atenção. Eu já tava de saco cheio com aula EAD, com prova EAD, com tudo EAD. Eu já ficava, meu Deus, que saco, vamos acabar com isso logo, sabe? Exausto, eu diria, né? E aí, passando um pouquinho de forma geral dentro de cada disciplina. Eu vou começar com a psicologia fenomenológica existencial, que antes de entrar no quarto semestre, né, o que eu falei lá no Instagram que eu teria essa disciplina, muitas e muitas pessoas falaram, meu Deus, é uma disciplina muito chata, é uma disciplina muito complicada, é uma disciplina... E vários adjetivos ruins para essa disciplina. Mas, gente, eu amei. E pra ser bem sincera com vocês, foi a disciplina que eu consegui e que eu aprendi, que eu reti minha atenção muito mais do que, por exemplo, em processos de avaliação psicológica, sendo que a avaliação psicológica a gente tá vendo desde o segundo semestre. Então, essa disciplina de psicologia fenomenológica essencial foi uma disciplina que, me apaixonei real e me aprofundei de corpo e alma. Foi uma disciplina que eu acredito também que a professora fez muita diferença. E como eu falei em várias sessões de terapia, né, pra minha psicóloga, eu sentia que essa professora, ela tava dando uma aula pra gente como se a gente estivesse num teatro. Então, essa professora, ela preparava a gente, ela falava, gente, todo mundo pegou água, foi no banheiro, pegou comida, pegou café, tá todo mundo aqui comigo, então bora começar. E aí ela começava e dava um show, ela contextualizava, ela contava história, e assim, incrível. A gente falou então sobre o nascimento da psicologia, falou sobre a diferença, né, das ciências, então a ciência fenomenológica e a ciência do behaviorismo que tava lá no começo, né, bem atrás. Enfim, ela explicou tudo pra gente, falou sobre Franz Brentano, falou sobre Russell, a gente falou do nascimento da Gestalt terapia, falou sobre a Gestalt, a gente falou sobre logoterapia, ela contou a história, né, do Viktor Frankl, a gente falou também sobre Meder-Boss, falou sobre as intervenções que tem dentro da Gestalt. A gente também falou sobre os sentidos que existem, né, no trabalho, na vida e tudo mais. A gente também falou sobre a psicologia humanista, então a gente falou também sobre a abordagem centrada na pessoa de Carl Rogers. E que mais? Deixa eu ver aqui se tem
algo a mais. E eu acho que de forma geral foi isso que a gente viu em psicologia fenomenológica. A gente fez um trabalho que, na minha opinião, foi bem tranquilo. A gente tinha que ler um artigo, e aí depois que a gente lesse esse artigo, que tinha mais ou menos umas 7, 8 páginas, a gente tinha que descrever de que maneira a corrente existencialista conceitua o sentido da vida e como a design-análise, né, que é um tema bem importante aí dentro da psicologia fenomenológica, como a design-análise define os elementos que compõem o projeto de mundo, e aí a gente tinha que comparar esses elementos com as definições que integram o sentido da vida na perspectiva da logoterapia. Então eu achei que foi bem tranquilo, a professora deu um suporte enorme pra gente, então, na minha opinião, foi de boa. Agora vamos para a disciplina de processos de avaliação psicológica. Gente, eu não sei se foi a professora, eu não sei se é o conteúdo que a gente tá vendo desde o segundo semestre, mas eu achei muito repetitivo. Era segunda-feira essa aula, a professora tinha um vício de linguagem que eu fiquei muito presa nesse vício de linguagem dela. Então, assim, eu tive uma barreira e uma dificuldade enorme de prestar atenção nas aulas. Foi muito, muito, muito difícil mesmo prestar atenção do começo até o final. Mas o que a gente viu então, né? Tô aqui com uns slides pra falar pra vocês. A gente viu sobre as técnicas e o uso de avaliação psicológica. A gente viu comparação e integração de informações de diferentes fontes obtidas na avaliação psicológica, a devolutiva verbal e a elaboração de documentos, as peculiaridades dos aspectos éticos da avaliação psicológica de crianças, adolescentes e populações vulneráveis. A gente também falou um pouquinho mais sobre o psicodiagnóstico clínico, sobre o processo seletivo, sobre a avaliação psicológica no contexto educacional, hospitalar, a avaliação neuropsicológica e por aí vai. Então, assim, pra mim, não sei, não gostei muito, não fui tão assim. E essa a gente teve que assistir. O trabalho dessa disciplina, a gente teve que assistir um filme, a gente podia escolher os filmes lá e elaborar e responder algumas perguntas, se eu não me engano, porque não tá aqui o trabalho. Porém, eu tenho quase certeza que foi isso mesmo. Lembra que a gente teve que assistir um filme e responder algumas perguntas lá, então é isso. Agora, falando da disciplina de psicopatologia do adulto. Gente, para contextualizar vocês, quando eu vi a grade curricular e que eu teria psicopatologia no 4º semestre, eu fiquei assim, uhul, vou ter psicopatologia, super feliz. Até porque eu e a Rafa, né, eu já compartilhei em vários psicovlogs aqui, que a gente teve, né, um grupo de estudos de psicopatologia, começou em julho e terminou em dezembro. E então, teoricamente, a partir de agosto até dezembro, eu teria conhecimentos na própria faculdade sobre psicopatologia do adulto. Mas o que aconteceu? O professor faltou várias vezes, ficou de atestado em várias aulas. A gente ficou um mês sem aula, direto, consecutivo. Então, assim, foi péssimo, eu não aprendi quase nada. Tudo que por exemplo, tudo que a gente viu, que foi transtorno de depressão, mania... deixa eu até ver aqui, ó. A gente começou falando sobre a reforma psiquiátrica, que é um tema super importante de a gente saber, né? Mas foi muito, muito, muito maçante. Aí depois a gente começou a falar um pouquinho mais sobre, propriamente, né, a psicopatologia. Então a gente falou de transtornos de humor, falou de ansiedade, falou de ansiedade generalizada, falou de fobia, transtorno do pânico, por aí vai. Foi bem legal esse conteúdo. E aí, até pegando aqui o conteúdo, o professor chegou a falar sobre transtorno alimentar, só que como a gente perdeu aulas no dia que deveria ser, ele deu aula de reposição, por exemplo, num sábado, num domingo. Então, gente, eu tava exausta de aula de faculdade, então eu não assisti a gravação, então eu não sei como foi passada essas informações. E aí foi só isso que a gente viu em psicopatologia, pra vocês verem o caos que foi esse semestre. E aí, o trabalho que a gente teve que fazer, até lendo aqui porque eu não lembro, nesse trabalho de psicopatologia, a gente tinha que fazer uma entrevista com um profissional que trabalha diretamente com saúde mental. E aí a gente tinha que fazer algumas perguntas para entender quais quadros psiquiátricos eram mais frequentes nesse lugar que a pessoa trabalhava, características, quais eram os principais sintomas e sinais que o paciente apresentava,
relação entre a principal forma de intervenção e também os princípios da reforma psiquiátrica. E aí, o que a gente fez? A gente entrevistou um psiquiatra que trabalhou com a Anise, inclusive, né? Quem tá ligado aí sabe quem é a Anise. E aí foi incrível, a gente teve uma conversa com ele por aproximadamente 1h30 e a gente conseguiu aprender muita coisa com ele, uma experiência incrível que ele teve aí pra contribuir com a gente. E aí depois a gente só colocou os pontos importantes e relevantes que ele trouxe pra gente dentro de um documento e o trabalho foi esse. Então também foi mais de boa. O mais difícil de fazer esse trabalho foi achar o profissional, porque tinha que ser um profissional de saúde mental, tinha que ter contato direto com os pacientes, então, por exemplo, não podia ser um estagiário, enfim. Então, essa foi a parte mais difícil, assim, acredito eu, de realizar esse trabalho. A outra disciplina foi intervenções de saúde. Essa disciplina de intervenções de saúde, no começo eu ficava assim, meu Deus, meu Deus, meu Deus, que saco. Depois eu fui gostando, depois eu fui desgostando. Então foi um caso de relação de amor e ódio com essa disciplina. Por quê? Começava às 6h30 da tarde e ia até 10h40 da noite. É muito conteúdo, muito conteúdo. E pra não ficar tão maçante assim, a professora usou a estratégia de fazer bastante caso clínico, o que eu acho super válido, super relevante e super importante. Mas como eu comentei com vocês no início, eu já tava super desmotivada, o meu nível de atenção não tava os dos melhores e o meu nível de concentração também não. Então, quando a professora lia o caso clínico pra gente, eu já me perdia na leitura do caso clínico e, consequentemente, eu não participava da aula. Então, assim, foi uma disciplina que eu precisei, e muitas vezes, nesse dia, por exemplo, era quarta-feira, né? Todas as quarta-feiras eu tentava não me cobrar com nada, para tentar gastar minha atenção, minha concentração e motivação na aula. Porém, não foram todas as vezes que deu certo. Entretanto, foi uma disciplina que a gente falou sobre SUS, sobre o nascimento do SUS. A gente falou também sobre a reforma psiquiátrica novamente. Tô até abrindo aqui pra falar certinho o que a gente viu. A gente falou sobre o CAPES, a gente falou sobre a atenção primária, secundária, terciária, sobre a rede de atenção à saúde e as possibilidades de cuidado integral. A gente falou sobre a Política Nacional de Humanização e os seus dispositivos em cuidado de saúde, a história, né, da psicologia da saúde, a atuação do psicólogo em diferentes campos de cuidado em relação à saúde, e aí foi praticamente isso. É bem importante essa disciplina, bem importante mesmo, mas não foi a disciplina que eu mais prestei atenção. E aí, o trabalho dessa disciplina foi bem complicado, foi bem complexo, que a gente tinha que elaborar um projeto de intervenção. Então, era como se a gente fizesse, por exemplo, chegasse num CAPES e falasse assim, o que vocês estão precisando, entender os desafios, entender o que tá travando. E aí, por exemplo, a gente podia escolher o CAPES e aí fazer uma oficina pra gente discutir sexualidade com as pessoas. A gente podia atuar em uma creche junto com aos cuidadores para trabalhar aspectos de saúde mental na criança. Ou, por exemplo, em ONGs com públicos específicos. Por exemplo, discutir sobre maternidade e paternidade em uma instituição do terceiro setor que trabalha com gestantes em situações de vulnerabilidade. Enfim, a gente podia criar o que a gente quisesse criar. Só que a gente teria que, a partir de definir um local e definir o problema, a gente precisaria pensar como resolver um problema. Então a gente foi para o contexto empresarial, que é um contexto que a grande maioria das pessoas tem contato, e aí a gente falou sobre burnout e estresse no trabalho, e aí a gente desenrolou um pouquinho mais nesse assunto. Foi o trabalho que, na minha opinião, foi um pouco mais difícil, porque a gente teve que pensar em diferentes contextos e idealizar um possível problema, idealizar possíveis práticas, possíveis oficinas e por aí vai. E aí, claro que a gente teve bastante referência para isso, mas ao mesmo tempo, como a gente não foi fazer essa pesquisa de campo direto nas empresas ou direto nos lugares, a gente teve que acabando, né, idealizando algumas questões. Bom, e aí depois, saúde coletiva foi a disciplina em AD, que foi tudo tranquilo também. Procrastinei horrores para fazer essa disciplina em AD, então eu acho que eu fiz final de outubro para novembro, que já estava ali no prazo final de entregar as atividades. Procrastinei bastante, mas deu tudo certo, porque nessa disciplina a gente falou das mesmas coisas que intervenções de saúde. Então foi sobre SUS, sobre RAP, sobre RAS, sobre CAPES e essas questões. Então foi mais de boa, porque a gente teve esse contato inicialmente dentro da disciplina de intervenções de saúde.
E aí a disciplina EAD não tem trabalho, a gente tem 4 provas iniciais, são 4 unidades, então 4 unidades, uma prova, né, cada unidade. E aí depois tem a prova final com 10 questões. E aí trabalho e saúde mental foi um caos também, porque foi uma disciplina que acontecia na sexta-feira. Professora nada didática, na minha opinião, fala muito da vida pessoal dela, isso me incomodava um pouco. Enfim, várias questões quanto a essa professora e essa disciplina, mas a gente falou de forma geral sobre trabalho e saúde mental, sobre ergonomia, sobre burnout, sobre LER, sobre DORT, psicodinâmica dentro do trabalho, a teoria de estresse, regulação emocional e a reinserção social através do trabalho. Eu não lembro o que a gente teve que fazer, na verdade, nessa disciplina, não lembro qual foi o trabalho, mas é isso, foi uma disciplina que eu faltei em diversas aulas, não repus o conteúdo, foi bem difícil fazer a prova dessa disciplina, quase que fiquei ali não fora da média, mas enfim, não foi tão bem nessa disciplina, mas tudo consequência também, né, de vários fatores aí que eu não prestei atenção nas aulas, não repus o conteúdo e por aí vai. Gente, é isso, compartilhei com vocês como que foi o meu 4º semestre. Hoje que eu tô gravando esse vídeo, já estamos em janeiro de 2022 e agora eu vou pro 5º semestre. Então eu espero aí compartilhar com vocês como que vai ser o 5º semestre, motivações, como que... Enfim, vocês vão ver vários conteúdos por aqui em relação ao 5º semestre, como teve também em relação ao 4º semestre. E é isso, espero que vocês tenham gostado do vídeo, que tenha feito sentido. Deixa o like nesse vídeo, se inscreva aqui embaixo no canal e comenta ideias de vídeo que vocês queiram ver aqui no meu canal, tá bom? Um beijo, tchau, tchau, até o próximo vídeo.